o linha de frente desta quarta com esse poema tão desesperançoso, porque eu me pergunto, para que serve a Constituição? Para que servem as leis? Para que servem as normas em geral, se aqueles que aplicam o direito já têm o resultado na sua mente? Já sabem se querem condenar ou absolver, já sabem o final, a sentença, a conclusão, o trânsito em julgado, mesmo antes do debate jurídico. É o que acontece com o ex-procurador da Lava Jato e atual deputado federal, Deltan Dallagnol. Hoje deve acontecer a audiência que pode cassar o mandato do deputado federal, o Deltan Dallagnol, que é do Podemos. O advogado do parlamentar, que é o Leandro Rosa, disse estar tranquilo com o julgamento no TSE. Abro aspas. Tanto o Ministério Público quanto o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná foram unânimes ao deferir a candidatura do deputado. Fecho aspas. A candidatura de Deltan Dallagnol, ela foi contestada pelos partidos de esquerda. A coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, que alegam que ele estaria barrado de concorrer nas eleições do ano passado pela lei Ficha Limpa. Já que pediu exoneração de seu cargo de procurador, tendo processos administrativos pendentes no Conselho Nacional do Ministério Público. Além disso, Deltan também foi condenado pelo Tribunal de Contas da União por irregularidades no uso de verbas de diárias durante a sua atuação na chefia da Operação Lava Jato. Pois bem, meus senhores, vejam que, e eu vou linkar isso com esse poema, né, esse poema de desilusão com o qual eu abri esse programa, com esse caso. Deltan Dallagnol, todo mundo o conhece da Operação Lava Jato, ele chefiava a força-tarefa da parte do Ministério Público, ou seja, da parte de quem fazia as acusações. Em que pesem as críticas ou os elogios à sua atuação na Lava Jato, não é isso que conta nesse momento. O que conta é que o Deltan saiu do Ministério Público, concorreu ao cargo de deputado federal pelo Paraná e ganhou. E a coligação que elegeu o presidente Lula, ela pede para que seja cassado o mandato de Deltan, porque a lei Ficha Limpa proibiria que ele concorresse, ou seja, que ele seria inelegível. Eu já adianto para vocês o seguinte, a lei Ficha Limpa, quanto a juízes e membros do Ministério Público, ela diz o seguinte, eles não podem concorrer, né, na constância dos seus cargos de juiz ou de promotor de justiça, e aqueles que estão em meio a um processo de exoneração, exoneração é 8 anos. 8 anos, a Constituição também prevê como pena de inelegibilidade para o presidente da República. Isso foi afastado pelo ministro Lewandowski no impeachment da presidente Dilma Rousseff. No caso do Deltan Dallagnol, ele saiu espontaneamente do MP e só depois foi aberto um processo administrativo. Então ele não se enquadra nessa lei. Ainda mais, se ele estivesse em processo administrativo, vamos assim dizer, que é mais grave? Alguém que tem processos administrativos e nenhuma decisão no judiciário concorrer a um cargo eletivo, ou alguém que, tendo as suas decisões anuladas, mas não tendo sido absolvido, concorrer ao cargo de presidente da República. Vou começar aqui com o meu caro colega Roberto, seja muito bem-vindo. O que você achou desta ação da coligação Brasil da Esperança? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os membros aqui dessa bancada. Tá, o que eu acredito nessa ação aqui da coligação contra o Deltan é totalmente ilegal essa medida judicial proposta no TSE. Por quê? Porque a lei de ficha limpa, como você bem colocou, né, não se aplica aqui ao Deltan, que era um membro do Ministério Público do Estado do Paraná. Pelo contrário, a lei de ficha limpa, a atura dele, e ele foi eleito.
Tá? E foi homologada pelo Estado do Paraná. Agora, né, vem um recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral tentando barrar, né, o mandato dele, tá? Que eu acredito que é totalmente ilegal essa medida judicial postulada por essa coligação. E aí, Felipe Monteiro, eu sei que você esteve na feirinha do MST, você não engana mais ninguém, todos viram suas fotos bem pimpão na feirinha, eu vi lá. Tava boa a feirinha? A feirinha você comprou o fubá do Haddad? Comprei tudo, comprei fubá, comprei frutas. Comprou? Me avisa quando você for servir que eu não vou ao almoço. E foi a feirinha autorizada pelo governador Tarcísio. Mas você vê, né, que ele é uma pessoa que é democrática, né? Ele autoriza você usar o espaço público. Do estado de São Paulo. Né? Veja que diferença do presidente Lula. Agora, vamos lá. Esse pedido do PT é uma fake news jurídica. É uma fake news jurídica. Logo o PT que estava dizendo não se pode tumultuar o processo eleitoral, mais uma fake news desta coligação. É um absurdo, Pavinato. Eu acho que está na hora da esquerda virar a página da Lava Jato, tá? É claro que a Lava Jato teve abusos, claro que teve excessos, mas claro também que houve corrupção, né? Quem falar que não houve corrupção nos 8 anos da Petrobras está fora da realidade no Brasil. Então está na hora do PT, do PCdoB, da oligarquia política, que é impressionante como a oligarquia política resolveu se fechar para responder à Lava Jato. Não é? Então estão perseguindo o Deltan, estão perseguindo o Moro, estão perseguindo os promotores de justiça da Lava Jato. Então está na hora de parar com isso. Está na hora de parar com esse tipo de factoide e começar a se preocupar com governar o Brasil. Tá? E 2 pontos que eu queria colocar aqui, Pavinato. O que o meu colega aqui de bancada falou do ponto de vista jurídico é irreparável, concordo com ele, não é? Que a lei da ficha limpa, ela fala da inelegibilidade somente com decisões judiciais em segunda instância, né? Isso não ocorreu. No caso do Deltan, na meu entendimento, quando ele pediu exoneração do cargo de promotor, perdeu o objeto, os processos administrativos. Não cabe processo administrativo para verificar questões funcionais do Deltan, promotor de justiça. Outro ponto também que eu queria deixar claro, o Tribunal de Contas da União não encerrou o processo das diárias, perfeito? E o TCU é órgão do Poder Legislativo, não é órgão do Poder Judiciário. Logo, decisão do TCU não repercute nas questões da ficha limpa, tá? E no caso específico das diárias, né, eu tive acesso ao processo, né, o Deltan não cometeu crime algum. É um absurdo. O que ele fez naquele caso específico foi trazer gente qualificadas para trabalhar na Lava Jato de todo o Brasil. Especialistas em tecnologia do Rio de Janeiro, especialistas em compliance e acordos de delação premiada do norte do Brasil. Ou seja, a figura clássica era o pagamento de diária. Não fazia sentido utilizar promotores somente de Curitiba quando você tem uma ação e uma operação em nível nacional e uma operação que perpassa todos os estados da Federação do Brasil. Então o Deltan está sendo perseguido sim, não é? E a esquerda está na hora de virar a página e parar com esse tipo de picuinha em relação ao Deltan Dallagnol. Agora, Dani, será que ela não vira a página com essa picuinha porque ela não tem mais o que fazer? Porque é o seguinte, você veja, o TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União, ela fica aí com esse preciosismo indevido no caso do Deltan, que agiu como deveriam agir os legisladores quando fazem uma lei, ou seja, para fazer delação premiada. Ele trouxe gente especializada do país inteiro para debater isso de uma forma democrática. Enquanto isso, ao mesmo tempo, a gente vê esta farra dos hotéis de luxo. O presidente Lula, que está andando aí com o broto, né? Pelos lugares mais badalados da Europa, e rien de rien. Nada contra ele. E o Deltan sofrendo aqui esse processo que é uma fake news jurídica. Esse processo que é um assinte em todos os sentidos, desde a falta de juridicidade do pedido até a questão
de diárias que ele pagou a especialistas para fazer um trabalho bem feito, enquanto o presidente está por aí, né, com a sua lancha, com a novinha fazendo selfie. Sempre retocável, não é, Pavinato? Bom, em primeiro lugar, eu quero dar uma boa tarde para toda a audiência da Jovem Pan, aos colegas aqui de bancada e a você, Pavinato. Trago aqui a mensagem da Cíntia Luzetti, não é, que mandou um beijo para você, é sua fã. Beijo para a Cíntia Luzetti. Exato. E agora, voltando aqui, Pavinato, como eu estava dizendo, você sempre irretocável, assim como os colegas de bancada também apresentaram aí o panorama jurídico. Eu diria o seguinte... essa coligação, né, na verdade, é essa aliança entre o PT, PCdoB, PV. O objetivo deles, Felipe, que você trouxe aqui, bom, está na hora de virar a página e governar o país. O objetivo não é governar o país. O objetivo é acabar e tentar aplacar o máximo possível as vozes dissonantes, a oposição. Este é o objetivo desta esquerda que está aí. Porque se não fosse esse o objetivo, não estariam tentando fazer este processo que não tem nada a ver. O objetivo é, vamos metralhar tudo o que for possível. Se alguma bala atingir, é só a vitória que a gente precisa e que a gente vai poder comemorar. Este é o objetivo hoje da esquerda e não tem como interpretar de outra forma algo tão absurdo quanto este tipo de processo, porque o objetivo agora vai ser tentar caçar cada um dos deputados, cada um dos senadores que podem servir de oposição para os brasileiros aqui no nosso país, né? Agora, a gente viu isso, né, Rodolfo? O TCU fazer isso, a diária que o Deltan pagou a especialistas para fazer tentar fazer aí a melhor coisa possível dentro da Lava Jato. De outro lado, ninguém fala nada do Lula podendo ficar na embaixada e ficando nos hotéis mais caros dos locais. Luxuosos. E também a questão do judiciário. Porque o que a gente viu o TSE fazer com um pedido da coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Chegou a ação, olharam a ação, falou, não tem fundamento, litigância de má-fé, daí 27 milhões, foi isso aí, eu não lembro qual é a cifra exata, entre 20 e 30 milhões e dane-se vocês. Aí agora vem o PT com uma ação mais absurda e nada, e ela tramita, e ela vai a julgamento. Por que o PT, a coligação do PT, não tem litigância de má-fé? Como é que o povo pode olhar com credibilidade para o judiciário que deve ser, pelo menos aparentemente, imparcial? Bom, primeiramente, boa tarde, né, à nossa audiência, boa tarde meus amigos aqui da bancada, um beijo para minha esposa e para minha filha que estão em casa se recuperando e assistindo o nosso programa. Pavinato, eu como estudante de Direito, cara, eu vejo cada coisa acontecendo no Brasil que a gente não sabe para onde recorrer, cada hora é um leque diferente que se abre na questão do direito jurídico, porque uma hora pode ir para alguém, outra hora não pode. Você falou do TSE que acabou acatando essa coligação e a gente bem lembra que no caso das eleições não foi acatado outras grandes decisões que deveria ter sido acatada. O que pode para um não pode para outro. Mas eu quero resumir os meus comentários políticos dizendo que tudo isso aqui é muito arbitrário. E se você for no vocabulário, se você for lá no dicionário, por exemplo, e você ler a palavra, o significado da palavra arbitrário, está escrito assim, que não segue regras ou normas, que não tem fundamento lógico, que apenas depende da vontade ou árbitro daquele que age. 2, que se pode fazer ou deixar de fazer facultativo, casual, eventual. É exatamente o que está acontecendo aqui. Porque, pela lei da ficha limpa, isso não poderia ser aplicado somente em caso de uma condenação em segunda instância. Então, a gente não sabe, porque esse processo administrativo também não tem fundamento nenhum nesse caso. A gente não sabe quais são as prerrogativas da lei que os advogados estão achando para tentar caçar o Dallagnol. Na verdade, para mim é uma grande incógnita ainda, enquanto estudante de Direito. Pois é. Qualquer estudante de Direito, no primeiro ano, basta ler a lei. Não fala mal. Basta ler a lei. Basta ler a lei. O que não dá é a gente ver um TSE que já aplica, né, na traseira da coligação rival uma litigância de má-fé de quase 30 milhões... e aceita uma barbaridade dessa, sem fundamento jurídico nenhum. Rompe qualquer aparelho
já estava difícil ter aparência de imparcial. Agora, meus filhos. Isso é muito ruim para quem está estudando direito hoje, por exemplo, porque acha que pode tudo. Você sai de uma faculdade achando que tem prerrogativa em todos os lados. Exatamente. Em todos os lados. É bem comum a gente ver um criminoso sair pela porta da frente. Por quê? Porque existe a prerrogativa da lei. E agora a gente está vendo isso aplicar na política. Que acontece isso desde que o mundo é mundo, Pavinato. O judiciário está deixando o criminoso sair pela porta da frente, está entrando pela porta de trás do povo. É uma coisa sensacional. E mesmo sem lei, a gente já viu aplicando penalidades, como no caso das Big Techs, né? A gente viu aí as penalidades impostas ao Telegram, ao Google, ao Facebook, ao WhatsApp, ao Instagram, ao Brasil Paralelo, né? E tudo isso em volta daquela mística da PL da censura. A PL do cala-boca. E uma coisa que eu tenho visto, Thiago e todos os demais aqui, é o rompimento da Constituição, né? Está sendo rasgada todos os dias aqui, tanto pelo Supremo Tribunal Federal como pelos outros órgãos do Poder Judiciário, né? Que não respeitam, né? Porque a Constituição, como você falou, e o Rodolfo, né? Que é estudante de Direito, aprende que a Constituição é a lei máxima de um país e ela deve ser respeitada por todos. E lá estão todos os princípios, todos os direitos e todas as garantias. E o que nós estamos vendo hoje, né? Estão rasgando a Constituição de 88 de uma forma velada. Velada não, né? Descancarada, vamos pôr assim, né? A única velada que dá, eles estão queimando a vela, né? Pega uma vela preta. E aí, abaixo disso, né, o nosso ordenamento jurídico, né, que são as leis ordinárias, leis complementares, também estão sendo violadas, né? Que são aqui bem ordinárias essas leis também. E que nesse caso aqui do Deltan, né, está sendo assim, escrachante, né? Então, desculpa, porque o Poder Judiciário não estancou isso daqui, né? Porque o relator lá do TSE não indeferiu. Porque 2 pesos e 2 medidas? Porque essa discricionariedade, né? Que eu não concordo aqui como operador do direito e filho de um operador de direito. Meu pai tem 60 anos, Pavinato, militando na justiça. Hoje ele tem 93 anos, ele vê esses absurdos jurídicos aqui, ele fala que é um absurdo. Não dá, você vai advogar como? Fala. Exatamente. É o que eu aprendi recentemente, né? Com o habeas corpus do Lula. Né? Ou seja, foi alegado tudo em instâncias inferiores, matérias que ficaram preclusas, vamos dizer assim, julgadas, já transitadas em julgados, e depois você vem pro lado de fora, né, lateral, e entra com o habeas corpus e revoga tudo. Então, peraí, o que nós estamos vivendo? Esse caso do Deltan é muito bizarro. Sim. Que a gente viu um indeferimento de plano com aplicação de litigância de má-fé, sem distribuição, sem nada. Exatamente. Vai. Aí aqui não, vamos usar uma coisa que nem exige. De outro lado, a gente vê também a derrubada da graça que o Bolsonaro deu ao Daniel Silveira. Sim. Que o STF inventou a figura jurídica da desgraça. Sim. Nós temos pessoas que recebem a graça e tem os desgraçados. Exatamente. Né, que são aqueles a quem o STF tiram a graça.